economia da América Portuguesa. Nós já vimos, né, bem detalhadamente todos os aspectos, mas eu passo aqui hoje rapidinho para a gente fazer uma revisão. As características da economia colonial da América Portuguesa tinham um caráter predatório, né? A exploração dos produtos coloniais não se sujeitou, não teve nenhum cuidado sequer com a preservação ou reposição do que era extraído, né? Extraíram todo o pau-brasil, as florestas do pau-brasil foram quase que totalmente derrubadas, né? A, a Mata Atlântica, né, foi usada, quase que totalmente destruída, né, para servir como lenha nos engenhos de açúcar, né? Os pastos naturais se esgotaram durante a pecuária, a mineração durou por volta de 80 anos, extraíram todo o ouro, né? Ali principalmente o ouro de aluvião. Então, pouco do quadro natural que existia naquela época da chegada dos primeiros colonizadores na América Portuguesa foi preservado, né? O trabalho escravo também, ele é um outro fator que foi muito significativo, né? Estima-se que entre 1531 e 1855 tenham entrado no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. E o comércio, né, o tráfico, revelou-se também como uma fonte de riqueza muito grande para a metrópole portuguesa. E tiveram os ciclos econômicos. Isso não quer dizer que quando fechavam só, iniciavam outro ciclo quando fechava um. Não, eles aconteceram ao mesmo tempo. O primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil, né? Que foi a primeira coisa, né, que foi feita quando os colonizadores, os portugueses chegaram na América, né? Foi o pau-brasil. Então foi a extração do pau-brasil que era feita, né, pelos indígenas mediante o escambo, que era a troca. Os indígenas davam uma tora de pau-brasil e recebia um machado, um espelho em troca, né? E o rei de Portugal, ele detinha o monopólio, né, do Brasil, exclusivo, controle exclusivo do pau-brasil, aqui no Brasil. O segundo ciclo foi a produção açucareira, né? Terminou o pau-brasil? Parou de extrair? Não. Mas aí, com mais ênfase, foi a produção açucareira. E ela durou de 1532 a 1654. E a produção, afirma-se que a produção açucareira deu mais certo em Pernambuco. Na verdade, ela deu certo em duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Mas afirma-se que ela deu mais certo em Pernambuco, né? Devido às características naturais do litoral nordestino, ao solo de Massapé e à proximidade que Pernambuco tinha em relação à Europa, barateando, né, os custos do transporte marítimo. Ficava mais próximo de Portugal, Pernambuco, do que São Vicente, né? E a produção açucareira, ela gerou uma forma de sociedade no Nordeste, em especial chamada de sociedade patriarcal, né? E que era dividida, assim, em grosso modo, entre senhores de engenho, que eram os grandes proprietários, certo? Senhores de engenho eram os grandes proprietários, e os escravos. Então, de grosso modo, a sociedade ali de 1532 a 1654 era dividida assim, entre os grandes proprietários que eram os senhores de engenho, e os escravos, né? E os senhores de engenho, eles constituíram a matriz da sociedade patriarcal. Eles se portavam como chefes aos quais os membros da sua família, inclusive os agregados e os escravos deviam total obediência absoluta. Essa forma de sociedade também deu origem a uma mentalidade senhorial, né? Ou seja, a ideia que ainda hoje existe, né? Que ainda é muito marcante nas relações sociais do Brasil, de que os membros da elite têm que ser servidos e respeitados, né? E aí vem o terceiro ciclo econômico. Acabou o sistema de produção açucareira? Não, né, gente? Até hoje o Brasil trabalha com cana-de-açúcar. Não. Só que aí a nova ênfase é o sistema de mineração. Por quê? Finalmente acharam o ouro. Depois de 200 anos, acharam o ouro. De 1693 a 1760. Pessoal, nem 80 anos foi o que durou esse ciclo econômico da mineração, né? E foi um paulista, Antônio Rodrigues de Arzão, que levou o início da ocupação do território que hoje são as Minas Gerais, né? Ele que descobriu,
E o ouro foi encontrado, pessoal, às margens do rio, né? Entre os rios, os córregos, os riachos, foi encontrado o ouro de aluvião, encontrado no leito dos rios. Então, para guardar o pau-brasil ficava naqueles armazéns fortificados, as feitorias. A produção açucareira eram feitos engenhos de açúcar que era muito custoso, né? Era caro fazer um engenho. Né? Tinha que ter um alto investimento, mas para o ouro, que era aquela preciosidade que os portugueses chegaram querendo, né? Porque tinha aquela certa aquele certo recalque, né? Porque os espanhóis chegaram ali na América, na parte que eles chegaram, tinha muito ouro, e onde os portugueses estavam, não. Então, finalmente, achou o ouro. E não era caro, não era custoso, não precisava de um alto investimento para extrair o ouro, porque eles eram encontrados à margem dos rios, né? Então, Portugal estava com a economia lá embaixo, com a economia muito difícil, encontrando um momento de dificuldade financeira muito grande em relação aos outros países ali na Europa. Então, a mineração recuperou a economia, né, de Portugal, a economia brasileira que estava parada, né, e já estava em decadência, né, desde assim do finalzinho assim do ciclo considerado do ciclo açucareiro no meio do século XVII. A descoberta, né, de uma jazida de pedras ou metais preciosos tinha que ser comunicado à coroa, né, às autoridades metropolitanas. Em 1729, jazidas de diamantes foram descobertas, né, ali em Cerro Frio, município hoje de Minas Gerais. E 2 anos depois criou-se a Intendência dos Diamantes para supervisionar, controlar essa extração. Vamos falar agora um pouquinho o que é importante aqui. A sociedade, pessoal, muito importante falar da sociedade. Atraindo, o ouro atrai, né? O ouro, a riqueza atrai. Atraindo indivíduos de outras regiões da colônia e também de Portugal, a descoberta do ouro originou em Minas Gerais uma sociedade urbana. Não existia, né, no Brasil, uma sociedade urbana composta por artesãos, militares, comerciantes, letrados, clérigos, entre outros. A vida social agora concentra-se nas cidades, certo? As condições, aí vamos falar um pouquinho dos africanos escravizados, né? A mineração levou ao aumento da entrada de africanos escravizados, que, como no restante da colônia, ocupavam a base, né, da sociedade, a última camada. O número de cativos importados, né, cresceu entre os anos de 1720 a 1750, porque foi o auge da mineração. E as condições de trabalho do escravo minerador eram difíceis demais, sendo as doenças respiratórias a causa de muitas mortes, mas eles também morriam afogados e soterrados nas minas. E no fim do século XVIII, né, a população da capitania de Minas era composta majoritariamente, principalmente, por escravos. E começou a surgir aí os mestiços também. Só que com a decadência da mineração, gerou uma situação de crise que impossibilitou para muitos a manutenção da posse de escravos, né? Os grandes senhores não conseguiam manter os escravos, levando ao aumento o número de alforrias. Alforrias é o quê? A liberdade concedida aos escravos. E as consequências da mineração? Quais foram? Né? A principal consequência foi a mudança, né, a deslocação do eixo econômico da colônia, né, que antes era toda voltada para a produção açucareira, certo? Agora ela sai, o eixo econômico sai do Nordeste para a região Centro-Sul. E ainda que a pobreza tenha caracterizado de maneira geral a sociedade das Minas, né, a renda gerada pela mineração propiciou o desenvolvimento de uma cultura ali na região, com destaque para o barroco na arquitetura, escultura e música, né? E para a literatura árcade, a literatura, né, da Grécia Antiga. Falar um pouquinho da pecuária, né? Ela se desenvolveu mais na região Nordeste e na região Sul.
Então, as missões dos jesuítas ali na região sul, elas foram destruídas, né? Eles foram expulsos, os jesuítas, né? Do Brasil, da região sul. E aí o gado que vivia ali confinado nessa região ficou disperso, né? Ali nos pastos naturais eles se reproduziam, eles ficaram dispersos, eles ficaram livres. E aí eles passaram a ser capturados pelos paulistas. E após a descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, os rebanhos que ficavam lá no sul passaram a fornecer à região mineradora carne, leite e couro, bem como tração e transporte. Pessoal, o povo ali na região mineradora chegou a passar fome, houve mortes por fome. Então, através dos paulistas, né, chegou carne, leite, chegou comida lá na região mineradora e através do Rio de Janeiro também. E é importante notar que as capitanias, as regiões, elas não tinham contato entre si. Com essa questão da fome, com a chegada da mineração, abriu-se o comércio interno, porque antes era, por exemplo, Pernambuco, Portugal, Portugal, Pernambuco, São Vicente, Portugal. Portugal, São Vicente. Agora não. Agora elas se comunicavam. Minas se comunicava com São Paulo, com a região de São Paulo, com a região do Rio de Janeiro. Tá certo? E ali na região Nordeste, o gado era criado, né, inicialmente ali nos engenhos, à beira-mar, né, e a ocupação do interior nordestino não mobilizou grandes contingentes, né, não precisava de grande investimento ali na pecuária, né, a montagem da fazenda de gado era relativamente simples, né, tinha muito pasto e a mão de obra era pouca, cerca de 10, 12 homens livres, que geralmente eram indígenas e mestiços. A criação de gado bovino foi a modalidade básica da pecuária no Nordeste, né, que propiciando a produção da carne seca, de peles, de curtimento de peles, o couro, né, que era um produto muito importante de exportação. Então, pessoal, esse resuminho, né, do que nós vimos sobre a economia portuguesa na América. É bem resumido mesmo, mas eu destaquei os pontos mais importantes aí para você, tá bom? Até a próxima.